Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo formato do quadro Fritz Filmes, começando com a segunda série de filmes do Godzilla, conhecida como a Era Heisei. O filme que deu início a essa era foi lançado em 1984 apenas como Gojira, mas hoje é mais conhecido como The Return of Godzilla, ou O Retorno de Godzilla. Na verdade, o filme é uma sequência direta do original de 1954 e ignora todos os que vieram entre eles na série Showa. Essa decisão foi tomada para trazer o tom mais sério e sombrio do original, sem levar em conta a época em que o Godzilla foi mais infantil e heróico. Mas assim como foi com o segundo filme da série Showa, Godzilla Raids Again, nenhuma explicação é realmente dada para a aparição de um segundo Godzilla depois da morte do primeiro. O filme apenas especula que este novo Godzilla surgiu após a explosão de um vulcão. Seguindo a volta do tom mais sombrio para a série, o visual do Godzilla é mais próximo ao original e mantém sempre essa expressão de fúria em seus olhos, além da sua altura ter subido de 50 para 80 metros. Mesmo assim, esse não é exatamente um dos meus visuais favoritos, já que seus olhos são grandes demais para serem realmente assustadores e o seu focinho é muito curto. Mesmo assim, eu acho que o visual funciona na maior parte do filme. Este é também o primeiro filme desde o original que estrela somente Godzilla e não mostra nenhuma batalha entre monstros. Mas ainda assim, Godzilla não é o único monstro que aparece nele. O filme começa quando um barco de pesca é atingido por uma explosão causada pelo próprio Rei dos Monstros, e a tripulação é atacada por um enorme parasita, conhecido como Shockirus. A aparência dessa criatura deixa um pouco a desejar, mas a ideia de um parasita se alimentando de um monstro gigante é bem legal e eu acho que poderia ter sido usada mais vezes em filmes do Godzilla, assim como foi usada em filmes como Pacific Rim e Cloverfield. Do ataque ao barco, sobrevive apenas um membro da tripulação, Hiroshi Okumura, que é resgatado pelo repórter Goro Maki. Talvez vocês se lembrem que Goro Maki já foi o nome de um repórter em Son of Godzilla, mas os dois personagens não têm nenhuma ligação além do nome. Continuando, Hiroshi é hospitalizado e revela ter sido atacado por um monstro gigante, que ele confirma ser Godzilla após ver fotos do ataque do monstro original. Até aí, a situação é considerada sob controle, e o governo do Japão decide manter a existência de Godzilla em segredo. Mas o monstro ataca um submarino soviético próximo aos mares do Japão, o que faz com que os soviéticos acreditem que o ataque foi causado por americanos e ameacem começar uma guerra nuclear. Por causa disso, o governo japonês revela a existência de Godzilla e convoca os países em conflito para uma reunião de emergência. Este é o momento do filme que eu aprecio mais a cada vez que assisto, por ser um assunto tão delicado, especialmente aos japoneses, e que é tratado com toda a seriedade do mundo. Tanto os americanos quanto os soviéticos querem acabar com Godzilla jogando uma bomba nuclear em cima dele, sem se importar que isso causaria a destruição do Japão. Felizmente, o primeiro-ministro japonês consegue fazê-los desistir da ideia, ao perguntar se eles aceitariam fazer o mesmo se fossem em seus próprios países. A primeira aparição de fato de Godzilla no filme é quando ele ataca uma usina nuclear e se alimenta de sua energia. Os humanos assistindo a cena percebem que ele é atraído por um bando de pássaros voando no local e vai embora atrás deles. Isso dá a eles a ideia de criar um tipo de sinal que atrai a Godzilla para fora do Japão. Mas antes que eles tenham tempo de fazer isso, Godzilla começa seu clássico ataque à cidade de Tóquio, com direito à destruição de mais um trem semelhante ao filme original. Para deter Godzilla, o Japão envia uma arma secreta chamada Super X, identificada como uma fortaleza voadora. Essa é a parte do filme que eu menos gosto, porque desvia muito para o lado da ficção científica, enquanto o restante tratava a situação com mais realismo.
E também porque eu não gosto tanto do Godzilla enfrentar um negócio desses ao invés de enfrentar outro monstro. Mas enfim, o Super X dispara um míssil com um elemento chamado cádmio dentro da boca de Godzilla e consegue colocá-lo para dormir. Mas quando eles pensam que a situação foi resolvida, um navio soviético que foi atacado por Godzilla no porto de Tóquio ativa um míssil nuclear em órbita da Terra e o dispara em direção a Godzilla, dando 30 minutos para o impacto. Por sorte, os americanos decidem ajudar e disparam outro míssil para interceptar o primeiro. Os dois mísseis acabam colidindo alguns quilômetros acima de Tóquio, mas causam uma reação química que danifica o Super X e faz com que Godzilla absorva a energia e volte a acordar. O Super X tenta escapar da batalha, mas é destruído quando Godzilla derruba um prédio em cima dele. Felizmente para os humanos, tudo isso dá tempo para que o dispositivo para atrair Godzilla seja terminado e instalado em um vulcão, fazendo com que Godzilla vá embora de Tóquio e vá em direção ao sinal. E assim, em uma cena surpreendentemente triste, Godzilla cai na armadilha e é derrubado dentro do vulcão por uma explosão causada em seus pés. Com isso, o filme termina deixando o futuro de Godzilla incerto, apesar de que nós sabemos que ele vai voltar. Mas antes de voltar no próximo filme, ele voltou já no ano seguinte, em 1985, na versão americana deste filme, chamada literalmente de Godzilla 1985. Semelhante ao que aconteceu com o original de 54 e com King Kong vs Godzilla, muitas cenas foram reduzidas ou completamente cortadas para dar espaço a novas cenas gravadas com atores americanos. Essas cenas se resumem a uma base de controle onde americanos basicamente assistem ao filme e agem como se estivessem interagindo com ele. Até mesmo o personagem Steve Martin, da versão americana de 56 do filme original, volta para falar várias vezes sobre o quanto Godzilla é uma força indestrutível da natureza. Essas falas até que são bem legais, mas não compensam o quanto o filme é prejudicado pela quantia de cortes. No total, esta versão dura 20 minutos a menos do que a original japonesa. Uma das coisas que menos gosto nessa versão é um militar em particular que faz piadinhas o tempo todo e quebra o clima de todas as cenas. Mas a pior mudança de todas acontece quando o míssil soviético é disparado. Na versão japonesa, o míssil é lançado por um sistema de defesa automático do navio, e aquele cara tenta desativar antes que o míssil seja lançado, mas acaba sendo morto por um curto-circuito. Já na versão americana, a cena é modificada para dar a entender que aquele cara disparou o míssil de propósito, mesmo isso tendo custado sua própria vida. Tudo bem que na época da Guerra Fria, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética era enorme, mas ainda assim essa mudança é completamente desnecessária. A versão japonesa faz certo em tratar os dois países como iguais e se manter neutra dentro da guerra. Ou puxa, quem diria que estaríamos falando de um assunto tão sério quanto a Guerra Fria em um filme de Godzilla? Mas sim, às vezes os filmes ficam sérios desse jeito, e especialmente na versão japonesa, esses são os momentos que mais funcionam neste filme para mim. Como já mencionei antes, eu aprecio este filme mais cada vez que assisto, e recomendo a todos que procuram por um bom filme do Rei dos Monstros, especialmente um que tenha um tom mais realista e trate o monstro com seriedade. Então é isso, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder ao próximo vídeo, que será sobre Godzilla vs Biollante. Muito obrigado por assistir e até mais!